Agora aí, como eu disse, Xuxa certamente estaria presente em outro momento. Como o Fred falou, impossível não trazer Xuxa como personalidade, né? Como Ô uma das Celso, personalidades. Fala, companheiro. deixa eu pedir para Danilo jogar rapidinho na tela também a tua escolha de Cássio, porque a gente já fica com a. A gente tem um geral, né? Certo. Nossa, mano. Maradona, né? Volta aí. Volta então. Celso Pronto. botou um Então, na desenho. verdade, tem Maradona com 2 votos, né? Michael Jackson, 2 votos. Xuxa também. E Xuxa, 2 votos, né? Foram assim os personagens que marcaram a Três década. é foda, Né? por exemplo, eu vi agora, quando o cara tá escrevendo rápido, pra mim teria colocado Xuxa também, não sei nem se eu coloquei, mas Não, agora Mas vai assim, estar contemplado, monte, velho. né? Mas é isso. Mais de Os 3. outros contemplam, né? O meu certamente estaria, mas você vai ver, é isso que eu tô dizendo. Eu trouxe. Eu não coloquei Michael Jackson porque eu já vi que muita gente ia colocar. Né? Pronto. Eu fiz a mesma coisa. Eu trouxe alguns que eu acho que são pontos importantes para a gente destacar aí também. Por exemplo, eu trouxe. Vamos seguir com um de vocês. Aí a gente vai. Vamos lá. Senna vai estar em todos, Celso? Só nesses dois, né? Depois eu não tenho como estar mais. Né? Anos 90, anos 90. Exatamente. Vai ter que explicar o negócio aí. Tem umas coisas para mim assim que são marcantes na década de 90. Aí, por exemplo, Xuxa, eu acho que eu não coloquei aí porque eu coloquei na década de 90, se eu não estou enganado. Porque para mim, na minha infância, foi mais importante a partir de 90, né? Ayrton Senna, a mesma coisa. Eu não acompanhei Senna na década de 80. Então, para mim, é muito mais marcante em 90. Aí, em 80, eu coloquei Michael Jackson, que para mim é um cara que tem a cara dos anos 80. Total. Minhoca também colocou ele, né? E, assim, nunca foi um cara que eu escutei muito depois de velho. Mas eu me lembro, quando criança, acompanhando aquela... Ele tinha um filmezinho, né? Acho que era um clipe que... Enfim, uma fita, né? De vídeo que você tinha ali algumas músicas e tal, uma série de clipes que eu assistia muito quando era pequeno. Mandela, eu coloquei aí também. Mandela foi um cara que foi importante em diversos momentos da história, não só na década de 80, mas na década de 80 eu me lembro muito do movimento pela libertação de Mandela, né? E muitas músicas, inclusive músicas aqui da Bahia, que pediam a libertação de Mandela e tal. Então, como eu acabei ouvindo essas músicas em outros momentos, acaba que fica marcado para mim também na década de 80. E Maradona, velho, pô, para mim o maior nome do futebol na década de 80, um dos maiores da história do futebol. Dava nome ao meu cágado. A gente vai falar muito de Maradona, né, quando a gente falar das Copas. Mas, enfim, pô, Maradona tinha aquela coisa, né, o campeonato italiano nessa época aí, talvez fosse o principal campeonato assim, internacional. Talvez por conta dele também, né? Isso, muito por conta dele. E, pelo que eu me lembro, assim, eu não me lembro de outro campeonato. Talvez não, viu? Passando na televisão. Certamente era. Com certeza. Certamente o campeonato italiano era o campeonato nacional, liga mais potente que tinha naquele momento ali. Passava na Band, né? E eu não me lembro de outro. Eu acho que era só o italiano. Então, era muito marcante. É só ver, pô. Jogava Maradona e jogava Zico. Assim, jogava Falcão. Assim, as principais estrelas do Brasil tinha Careca, né? Tinha Alemão. Jogava lá. Então, assim, certamente era por lá. Mas vamos seguir. Como o Pedro falou, Maradona é um personagem central também na década de 80 e ele vai voltar aqui no nosso álbum da Copa, obviamente. Minhoca, se você quiser acrescentar algo aí sobre Michael Jackson como personalidade, fica à vontade, senão já vão aí para Spielberg. Assim, quem não sabe que o Michael Jackson foi o rei do pop, assim, o cara tá totalmente ainda não entendeu o que é o mundo, né? Porque esse cara revolucionou, eu acho que desde ali do período Beatles, do período Elvis, o cara mais icônico da música que foi surgir foi o Michael Jackson nos anos 80, assim, um fenômeno. O que esse cara faz, e vai aparecer daqui a pouco, né, quando a gente for falar dos discos, ele se tornou um cara, assim, absurdo em termos de tamanho, de produção de conteúdo. Os videoclipes que aconteciam nos anos 80, muito tem também em relação com o Michael Jackson, né, como o principal deles, o Thriller, que é considerado um dos melhores vídeos de videoclipes que já foi feito, assim. Então, Michael Jackson é uma grande referência. O outro que eu coloquei foi o Spielberg. Cara, a década de 80 do Spielberg é sacanagem, cara. É sacanagem. O cara fez ET, o cara fez 3 Indiana Jones, o cara fez um filmaço chamado A Cor Púrpura, que eu acho que chegou a concorrer a Oscar. Os Goonies, ele escreveu os Goonies. Então, assim, muito da década de 80, de vários filmes
que eu acho que para boa parte da gente, a gente foi acompanhar mais nos anos 90, por conta da TV, né, Sessão da Tarde e tudo mais, mas era tudo oriundo da década de 80. O Spielberg se tornou fenômeno assim, na indústria de Hollywood, e claro, eu por gostar de cinema, eu tenho ele como grande referência também. Minhoca, foi o primeiro diretor, pelo menos para a minha geração, que a gente sabia que existia um diretor. Filme do Spielberg, né? O resto não se dizia, né? Ninguém... A galera citava Jorge Lucas. Eu entendi o que você falou. Dos filmes que a gente assistia, naturalmente, né? Isso. E para nossa idade também, obviamente. Né? Eu vou somar Jorge Lucas também aí, Fred. Mas, sim, exatamente isso. Na segunda prateleira. Mas Jorge Lucas foi Guerra nas Estrelas, né? Porra, mas não é pouca coisa, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é isso que Minhoca falou. Ó, vai chegar aí, pô, esse filme é de Spielberg. Não, velho, não tem como comparar Spielberg e Jorge Lucas em relação a ser diretor. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, porque. Vamos lá. Jorge Lucas, talvez as crianças que assistiam, os adolescentes que assistiam, já identificavam que a saga era dele. Mas não veio outra coisa ao mesmo tempo. E com o Spielberg era isso. Ó, Indiana Jones. Eu lembro que um pouquinho depois, a lista de Schindler, quando chega, né, nos anos 90, é o filme sério da vida de Spielberg e tal, né, uma coisa mais... Existia o selo Spielberg, porque quase todo ano tinha um filme de Spielberg que chegava nos cinemas. Independentemente, não era uma coisa que vai além, né? Fred, rapidinho, antes de seguir aí, Minhoca, só voltar um pouquinho Michael Jackson, porque eu me lembrei que a gente não vai ter aquele momento de falar de coisas marcantes das cidades, né? Então, Michael Jackson ele teve um momento muito marcante aqui em Salvador, que ele veio para cá na década de 90, né? Mas anos 90, né? Anos 90, calma. Como não vai ter aquele momento lá, né? Calma. Pô, então deixa pra lá, então. Mas é verdade, porque ele não vai falar disso na década de 90, tá certo. Importante mesmo, Pedro, falar. Pois é, e foi um acontecimento, assim, gigante aqui em Salvador. Ele veio gravar um clipe, né, com o Olodum. E a gente falou nos álbuns anteriores, por exemplo, da vinda da Rainha Elizabeth, tanto para o Recife quanto para Salvador, né? E foi mais ou menos a mesma pegada, assim. Eu me lembro que teve gente que não teve aula no dia, dependendo de onde era, assim, o colégio, né? Dependendo do bairro que era. Teve gente que não teve aula, por esquema de segurança gigante, assim. Foi um negócio muito marcante essa vida do Michael Jackson. Até hoje, no Pelourinho, né, tem uma varanda que ele gravou uma parte do clipe e tem lá uma foto dele e tal. Enfim, foi um negócio que ficou muito marcado. Era muito marcado. A outra versão do Michael Jackson, né? Michael Jackson mais branco, né? Esse já é outro, né? Porque a primeira versão dele é Jackson 5. Sim, aí total. Já é um segundo momento. É um personagem assim... gigantesco. Complexo, difícil de analisar. Pedro tem razão. Michael Jackson gravando um clipe no Pelourinho é pra se fuder mesmo. Assim, carta da porra, bicho. Cartaça. Gigante, pô. Gigante. Mas vamos lá. E aí, pra fechar... Tornou aquela camisa do Olodum um símbolo... Um símbolo pop nacional. Aquela camisa não bate no microfone, não, porque faz um barulho danado. Aquela camisa que ele usa do Olodum, porra, passou a ser vendida de todo canto. Era moda usar. Sim, e aí para fechar, Xuxa, né? Que eu acho que foi ícone para várias crianças, no caso para mim foi. Então, várias canções que até hoje, né? Eu acho que para quem tem filhos hoje, para quem já tem neto e tal, ainda são canções que ainda perduram. E eu lembro demais do Dengue, do Praga, das Paquitas e tal, dos Paquitos e tal. E Praga, velho. Discos, Praga. Os discos. Cara, é muito doido. Os discos e tal. Então, assim... Hoje esses dois personagens não teriam esse nome nunca. É porque tem toda uma transição, né? Assim, eu peguei mais o final dos anos 80, que vai emendar um pouco nos 90, né? Então, a Xuxa perdurou muito tempo. A Xuxa foi acho que até 95, 96, eu acho. Então... E ela tinha namorado o Pelé, entendeu? Então tinha todo um... Depois a gente... Deixa eu só falar pra galera que calma. A galera diz, calma, tem muita coisa, muito programa pela frente, galera. Tem calma aí, a galera aqui no chat tá agoniado. Primeiro, vai ficar correndo de fora. Pode ter certeza. Segundo, tem eventos que, por exemplo, Xuxa não tá nem como imagem da década de 80, apesar de eu concordar, e nem como personagem da minha lista, mas estaria como programa de TV que vai estar mais na frente. Então já vou gastar essa carta aqui para descartar ela mais para frente, para dizer que
É isso, Xuxa era esse ícone e, de alguma forma, marcou nossa vida, né? A gente sem combinar, sem dizer o que é, sem ver a lista um do outro, todo mundo acabou citando em algum lugar, de alguma forma, que realmente é um personagem que não dá para a gente passar pela década de 80 sem lembrar, e principalmente quando falar da gente criança, né? Sem falar aí de Xuxa. Mas, Fred, Cássio falando alguma coisa de dengue e praga, Cássio, dos personagens. Não, é só observação eu já disse aqui que acho que eles hoje, tipo, vai ter um novo programa infantil, nunca 2 ajudantes de palco assim seriam chamados de dengue e praga. É. Covid e diabetinho. Porra. Mas, eu ia até falar no momento ali que falou de jogo de botão, né? Que eu brincava muito com o Rafael, meu primo. E a gente tinha o Grêmio e o Cruzeiro, os times do Grêmio e do Cruzeiro. E ele sempre jogava com o Bahia, né? Tinha um terceiro que apareceu lá depois com o Bahia. E ele é mais velho, né? Pegou o Bahia pra ele e tal. E eu tinha que escolher entre Grêmio e Cruzeiro, não gostava, né? De nenhum dos dois e tal. E meu tio, o pai dele era médico. Ele ganhou um jogo de botão que era dos remédios. Aí por isso que eu lembrei agora, assim, tipo... Os jogadores eram... Cada um tinha um nome de uma doença, assim. Era sinusite, amigdalite. Puta merda, velho. Aí é ideia, hein, bicho? É foda. Ele era otorrino, né? Parece a música do Titã, né, pô? O pulso, né? E aí, agora, sobre botão, algumas coisas, assim. Mesmo com pessoas tão distantes, sem comunicação, sem nada, mas algumas regras elas surgem de forma semelhante em todos os lugares. Porque na minha rua, essa questão do nome era a mesma coisa. Se um pegasse o nome, era do cara. Tipo, nem todo... Não era... Todo mundo podia ter Romário no seu time, não. Só existia um botão chamado Romário. Tu é Romário, essa não. regra é real. Tu quer pegar Romário, me dê 2 botões e o nome é seu. O direito econômico era o nome, não era o botão, não. Tem o nome. O Bebeto era muito valorizado, era artilheiro do brasileiro, jogador no Flamengo, no Vasco e tal. E até mais do que Romário antes, porque Bebeto jogava no Brasil. O Romário ele vai explodir em 94, mas ele estava no exterior, assim, ele vai jogar nos 80 para o exterior, enquanto o Bebeto continuou por aqui, né? E era o nome. Time também, a mesma coisa. O meu era Nacional do Uruguai. Para não ter problema. Fred, vamos lá. Lady Di, abra sua lista de personagens. Não, só isso. Para mim, a gente está assistindo até hoje, né? Tudo que mexe com a coroa, né? Com a realeza britânica, né? Com a família real britânica, continua sendo. A gente está em 2022 e a gente acabou de passar, né? Por tudo, né? Coberturas ao vivo, a gente aqui no Brasil, da morte de uma rainha na Inglaterra. E Lady Di continua sendo uma personalidade, pô, até hoje. Isso. E Lady Di meio que rompe um pouco essa família real, né? Traz um sonho popular, digamos assim, né? Dá uma áurea de algo popular mesmo para a família real. E toda a história que vem dela é uma história absolutamente, né, de roteiro mesmo, né? De filme, de como ela tinha fãs e admiradoras, e como ela era exemplo, como ela era admirada. E é uma imagem muito forte dos anos 80. E essa imagem da tristeza dela, da melancolia, realmente é algo, para mim, que é indissolúvel da imagem dela, Fred. Quando eu montei minha lista, eu montei só com meus outros 2 personagens, Xuxa e Collor, né? E eu fiquei esperando o terceiro, porque todas as minhas ideias de terceiro, eu fui o último a fazer a lista, tinham sido já citadas ali, sobretudo Michael Jackson, né? Que era o que eu mais pensava em colocar. Ainda que essa coisa do Michael Jackson, da mudança do rosto dele, eu ainda pensei em trazer dos anos 90, porque eu acho que isso foi tão forte. Né, mas ele é muito anos 80, muito mais do que o Michael Jackson branco dos anos 90. Né? E Collor que Minhoca trouxe, de certa forma, na eleição. Collor é outra jabuticaba ali dos anos 80, no finalzinho dos anos 80, né? Um cara que surge absolutamente do nada. O caçador de marajás. E andava de jet ski, dizia que tinha o cunhão roxo e cheio de nuances assim que foram montadas ali para seduzir, né, os eleitores. E um cara do nada, de um partido inexistente, né?
vence a uma primeira eleição. oligarquia de Alagoas, né? Sempre fez parte da elite de Alagoas, política econômica de Alagoas, e aparece realmente como um personagem pitoresco, eu diria, nesse contexto de fim da década de 80, né, Fred? Isso. E é muito a cara dos anos 80 para mim do Brasil. Collor tem muito, muito, muito ali, inclusive da transição dos anos 80 para 90, e Xuxa já foi mais do que citado aqui, né? Boa. Vamos lá para o próximo quadro, Danilo Melo. Maestro, ótimos personagens. O Cássio botou 5, aí ficou 3, viu, Cássio? Só para lembrar. O recorte do Fernando escolhi, mas tá mais. Eu também, mas viu, em alguns, porque eu copiei o de Cássio para fazer o meu. Aí onde Cássio botou 5, eu botei 5. Isso. Eu fui colocando 5, assim, nem a edição nem foi feita. Maradona, por ser o Messi, tipo. Não estou dizendo que estou comparando Maradona com o Messi, estou falando só um jogador assim, elevadíssimo da época. Tipo, era um cara que todo mundo estava vendo e disse: porra, apareceu outro, meu irmão. Tudo bem que já tinha Zico, que era no cenário nacional, tinha números estratosféricos, mas a genialidade de Maradona ela chamou a atenção de outra forma. E sem contar toda a forma da Copa do Mundo de 86, até inclusive os lances questionáveis, como gol de mão, enfim. Mas aquele gol passou muitas vezes. Eu não assisti a Copa de 86 com atenção. Se me colocaram, acho que me colocaram na frente da televisão. Estou falando que a minha atenção, na minha memória, provavelmente eu estava na frente da TV, mas não me recordo dessa forma. Mas esses gols, os gols de Maradona, os lances de Maradona, eles passaram. Parecia que a Copa era todo ano. Que 87, 88, 89, 90, assim, que aquele jogo estava acontecendo de novo, porque Maradona, e porque ele continuou tendo a saga dele no Napoli, né? Então foi um jogador muito presente. Era muito impressionante que fosse do presente, assim, que não era no passado um jogador jogava essa bola, não, era no presente, naquele presente você via um cara jogando aquela bola. Tancredo Neves, pela redemocratização do país, na escola, isso. História era matéria do ginásio, né? História, geografia de ginásio. Eles eram as divisões. Também, né? Como? Do científico também, no caso, né? Não, mas tu vai entender o que eu estou querendo dizer. Né? Porque eu não estudava história e geografia, estudos sociais, eu ia dizer isso. Estudos sociais, sim. Ele se divide em história, geografia, qualquer coisa desse tipo, qualquer matéria desse tipo, e você está estudando a história de um período. Isso eu acho muito curioso, porque a gente começou a estudar, veja só, tudo bem que já era a época mais branda ali na reta final, não existe branda se está na ditadura militar, mas o que eu estou querendo dizer é que já era para acabar a ditadura militar. Eu estudei, né, durante a ditadura militar, na reta final dela, e isso, vendo com o olhar atual, ali não fazia a menor ideia que estava acontecendo isso, mas vendo com o olhar atual, poderia ter, naquele meu estudo, um direcionamento pela necessidade de você acomodar a história da forma como eles estão querendo contar a história. Não dava para você estudar a história. A gente está estudando aqui, está vendo. Não sei se era todas as escolas assim e tal. Mas educação moral e cívica. Tinha isso. Tinha o SP. Não, o SP. Não, o SP. Isso é outra coisa. Era o SP. Isso era outra coisa. Isso era outra coisa. Enfim, mas quando teve isso, quando teve a redemocratização, e não, com a eleição indireta, né? Ele venceu o Maluf. Isso passou a fazer parte da aula da escola, de que está acontecendo algo muito diferente no país. O Brasil vai voltar a ter assim. Mas de falar com essa linguagem, tá ligado? Né? Dizer, acabou um período sanguinário, 21 anos, acabou um período. É a forma como sempre está acabando um período difícil e o Brasil vai entrar num momento que não vivia há muito tempo, e é um momento que é o estado, é o formato político mais atual que existe, que é a democracia, assim, que é um regime democrático que está começando agora, tal, e assim, ter essa empolgação, ter essa movimentação na época, e o presidente morrer. Aí, ele morre na véspera da posse, num evento que até hoje é rodeado de muita... E aí, como é que transformar aquilo tudo? Transformar aquilo tudo de dizer, não mudou, não.
infelizmente aconteceu isso, porque porra, não era esse cara, o cara morreu. Então assim, essa morte de Tancredo, embora eu dimensionasse da forma que cabia a idade que eu tinha, mas já tendo a noção da importância, tipo, assim como tinha de Maradona no campo esportivo e no campo de Tancredo no campo do país. No caso de Bobô, que é o último quadro, Rapaz, o Maestro trouxe Bobô e Pedro não trouxe. Ele tá se coçando, bicho. Não, Ele tá mas doente, tá veja só, eu trouxe pressão. 5. Veja só, a questão de Bobô é porque eu me recordo. Eu me recordo quando tem a. Eu já tenho, por exemplo, eu tenho colocado o gol. Só para a galera ter noção, um dos meus quadrinhos que acabou cortado era o gol de Marco Antônio. Porque o gol de Marco Antônio passou. Parte do Brasil pode ter ignorado. No Recife, esse gol passou pra caralho. Assim, se uma parte do Brasil, a galera. Teve um jogo no Recife, eu não tô nem sabendo e tal. A galera diz que cumpriu o regulamento, é porque cumpriu. Diz que cumpriu o regulamento, é beleza tal. A galera pode ter feito o que. Pode ter achado que foi. No Recife, esse gol passou muito. Então, assim, era um gol que você decorava. Lá vai, Betão, cobra, Marco Antônio, a narração de Roberto Queiroz. Assim. Que hoje, ainda bem que alguém gravou e converteu no MP3, né? Porque é uma preciosidade. E no caso de Bobô, é uma final curiosa, porque hoje tem a rivalidade, não sei o que é, mas ali era um time nordestino de novo, jogando. E se você pegar os jornais da época, e aqui eu estou juntando a memória afetiva, como vocês falaram no começo, não é só a minha percepção da época, a minha percepção da época, já juntando com outras pesquisas que eu fiz nesse momento, os jornais do Nordeste celebraram muito o Bahia. Assim, acho que eu não sei se é o Diário do Nordeste ou o outro jornal do Ceará, que dá uma manchete, parecia que era um clube cearense ter sido campeão brasileiro. Assim, mas tipo, era o nordestino ganhando, segurando o Internacional e ganhando o campeonato, mas eu achei isso muito curioso. E aqui em Pernambuco, na minha memória, alguém pode dizer, não, pô, o caso está errado, eu sequei muito. Veja só, na minha memória, mesmo o Internacional tendo eliminado o Sport, mesmo o Internacional na minha memória, não foi das pessoas secarem o Bahia, não. Pode ter ficado correto ter sido eliminado ali. A minha memória é de que porra, esse time um time daqui do Nordeste vai ganhar o campeonato. Então, e tudo que a gente fala aqui é da bolha. Eu não estou falando do Pernambuco, não, meu irmão. Não estou falando por isso. Estou falando pela minha bolha, uma coisa diminuta, que na forma como eu acompanhava o futebol, eu já começava a gostar muito, já tinha meus amigos, já estudava, já tinha todo interesse. As pessoas torcendo pelo Bahia. É isso que eu me recordo. Ó, Pedro, eu imagino que você vai falar um pouco mais Vamos lá. Não sei se agora ou se quando a gente for falar do futebol, né? Vai ficar à vontade. Então, na verdade, eu não botei nem Bobô entre os personagens, nem o Bahia como uma das grandes cenas da década de 80, justamente porque a gente ainda vai falar, e aí eu botei muita coisa do Bahia de 88, né? Então eu não quis repetir a minha parte, assim. Mas essa foto que acabou ficando aí nesse slide, para mim é a foto mais marcante da campanha do Bahia em 88. É uma comemoração do gol de Bobô contra o Fluminense na semifinal, recorde de público da Fonte Nova, e eu acho que essa mesma foto vai estar lá quando a gente for falar do futebol, né? E, pô, velho, Bobô foi um cara importantíssimo nesse contexto do Bahia de 88, e isso que Cássio falou do Nordeste ter torcido pro Bahia ali, eu estava me lembrando, enquanto ele falava, de um livro que eu tenho aqui em casa, e que tem capas de diversos jornais retratando a conquista do título. E tem uma capa que, se eu não me engano, é um jornal de Fortaleza, que eu não vou lembrar exatamente qual era o jornal agora, que traduzia muito isso, Cássio, que era assim, o Bahia venceu, também somos campeões. Então, o título do Bahia foi muito comemorado assim no... Esse é o jornal do Ceará? Eu acho que é isso que eu falei. Eu acho que foi exatamente. Qual foi o jornal, então? Ele não sabe. Não sei o nome. Não sei agora. Mas eu acho que é exatamente essa manchete que você disse. Bahia venceu, também somos campeões. Assim, tipo, é a manchete mais marcante para mim de todas as que saíram no dia seguinte da conquista. Mas é isso, a gente vai falar dele mais para frente. Bom, como vocês estão vendo aí, eu trouxe Senna de novo como personagem, acho que era um personagem importante. Antes eu tinha citado ele como uma das imagens. Tem essa diferença, mas acaba sendo a mesma questão, a gente vai tratar ele mais na década de 90. Aí, como personagem, eu trouxe o Dragão da Inflação, a galera ficou
chutando aqui. Assim, foi o seu primeiro desenho animado? Não, o dragão da inflação, porque eu acho que é um personagem importante para a gente entender a década de 80. Eu acho que não só de a gente entender o contexto econômico mesmo da época, tem a famosa história da fila do leite, que Fred descreve aqui, mas para a gente entender aí o que é esse personagem inflação na vida de um brasileiro da década de 80, em 73, a inflação no Brasil era de 15,6%, já é alta. Em 80, ela tinha alcançado 110%, dentro da grande habilidade, notória habilidade dos militares, né, para conduzir a economia brasileira. Em 80, chegou a 110%. Em 89, a inflação era de 1.782%. 1.782%. Isso faz com que, literalmente, as coisas mudem de preço entre você entrar no supermercado e pagar no caixa, basicamente. Na prática, as pessoas varavam a madrugada mudando o preço, né? Na prática era isso. Mas é basicamente muito pouco para você mudar entre você entrar no supermercado e pagar o produto. Porque realmente é algo absolutamente exorbitante, é muito difícil a gente entender. Isso vai fazer com que na década de 80 a gente tenha, sei lá, 3, 4, 5 moedas. Porque era uma inflação tão grande que daqui a pouco a gente tinha nota de 300 mil cruzados, nem lembro mais qual era. Tinha uma nota que eu lembro que era a nota de Santos Dumont, já na reta final, era uma nota de 500 mil, sei lá, cruzeiros reais, cruzados novos. É na transição, porque foi final de 80, começo de 90, né? Porque... mas tem momentos diferentes, é isso que eu estou dizendo. Ao longo da década, as cédulas vão chegando, tipo, começa com 1.000, cédula de 1.000 já é um negócio doido. 5 mil, 10 mil, chega a 300 mil. Aí depois a galera corta 3 zeros e volta para uma moeda novo, cruzeiro novo. Né? Aí cruzeiro real, cruzado não sei das quantas e tal. É um negócio completamente maluco, até chegar o real ali na década de 90. Então, esse personagem do dragão da inflação era algo muito presente, estava no Jornal Nacional, estava nas capas dos jornais, estava na conversa da galera, e o contexto do dragão, na pesquisa que eu fui fazer hoje, ele está ligado, foi algum jornalista ou chargista do jornal o Globo, ele faz um vínculo com a cauda do dragão, né? Porque ele faz o gráfico crescendo assim, né? E é como se fosse as escamas do dragão, como a gente está vendo aí no desenho. Só que sempre crescendo, né? A cauda do dragão encostada lá no fundo e sempre crescendo, como se fosse mostrando a aceleração exorbitante da inflação no Brasil diante da incompetência militar para gerir a economia e o país como um todo, né? E trouxe também aí... Fred, acho que você quer falar algo sobre a inflação que... Você viveu não. É porque eu estava pronto. E trouxe também a figura de Margaret Thatcher, porque ela vai ser protagonista num evento, talvez, um evento bélico dos mais importantes aí, né? A gente ainda vai ter, acho que, Irã, Iraque, na década de 80, mas tem a Guerra das Malvinas, né? Em 82. E vai ser muito importante isso para o contexto mundial. A Guerra das Malvinas não é algo recente, é um pleito argentino há bastante tempo, desde o fim de 1800 e tralalá, atravessa as guerras mundiais e vai chegar a esse evento que a gente conhece mais recentemente como a Guerra das Malvinas ali em 82. E é um evento que ele precisa ser enxergado do ponto de vista geopolítico e precisa ser enxergado também do ponto de vista da política interna, a situação interna tanto da Inglaterra quanto da Argentina, que são os dois beligerantes aí, no caso da Guerra das Malvinas, né? Para quem não sabe, as Malvinas fica ali, é um arquipélago que fica no sul da América do Sul, bem pertinho da Argentina, ali, Patagônia e etc. É um lugar bem frio, obviamente, né? E é um ponto estratégico, né? Justamente porque ali no finzinho do continente, na hora de fazer o contorno. Acho que na primeira ou na segunda guerra, a Primeira Guerra Mundial, talvez, ou na Segunda Guerra Mundial, não lembro, o maior conflito naval acontece justamente ali nas Malvinas. E esse confronto ele vai progredindo, né?
é uma ocupação inglesa. Pô, é doido você pensar nisso. Um momento era uma ocupação metade francesa, um momento era metade francesa, metade inglesa. E aí a gente chega e pô, você pensa, caralho, velho, como é que essa porra do Reino Unido, da Inglaterra? É como Fernando Noronha não pertencer a Pernambuco, não pertencer ao Brasil, ser da França, do que quer que seja, Portugal, né, que seja, Holanda. Como já foi, né? E é doido você pensar isso, que ainda é, né, uma invasão britânica, apesar de ter tido um plebiscito aí em 2003, se eu não me engano, 92% da população escolhe se manter aí, né, como um território, um protetorado ali do Reino Unido. Mas, sem dúvida, o pleito argentino é algo que faz absoluto sentido, né? Um reflexo ainda da ocupação espanhola por aqui e tal, então faz sentido o pleito argentino, e ele abraçado, essa causa abraçada por basicamente toda a América Latina, tirando o Chile, o Brasil, inclusive, chama de Malvinas, né? Não chama de Falklands, que é como os invasores britânicos tratam a ilha até hoje, o território até hoje. E é importante ressaltar que, dentro desse contexto interno, Margaret Thatcher vivia um momento de enorme crise, ela era bastante contestada, tinha grande chance dela perder ali a liderança da Inglaterra como primeira-ministra, a Dama de Ferro, e também na ditadura da Argentina, são os últimos anos. Quando acaba a invasão das Malvinas, com derrota da ditadura argentina, vai acabar também a ditadura da Argentina. E a justificativa é que é aquela coisa, tô sendo questionado aqui por conta da minha incompetência de gerir o país, então vamos fazer uma guerra. Eles queriam, a ditadura argentina queria invadir dentro de uma perspectiva que seria algo rápido, né? Vou invadir aqui, invade com 600 homens, tinham 100 soldados ingleses que não fizeram nenhuma resistência, a ocupação argentina se deu em um dia, não teve vítima, né? Os generais da Argentina achavam que iam abrir espaço para negociação diplomática. Tipo, ó, invadir aqui, vamos conversar agora, vamos ver como é que a gente se resolve. Só que Thatcher também estava extremamente pressionado e falou, vou abrir o cacete que eu vou abrir. E mandou descer o sarrafo lá, com toda a força do poderio bélico do Império Britânico, né? Muito mais experiente, muito melhor armado. A Argentina tinha como principal arma, acho que a galera vai lembrar, o míssil Exocet, né? É algo presente na cultura pop, de certa forma, tinha música também com isso, tudo. A narração de Roberto Queiroz que eu falei, a cabeçada perfeito. Fulminante, um Exocet, a cabeçada de Marco Antônio. Roberto Queiroz colocou um Exocet na narração do gol do título. Perfeito. Vem daí, mas da Guerra das Malvinas. Era o principal armamento do exército argentino, que chegou a afundar um navio da frota britânica, mas, enfim, foi acabando o recurso. A Argentina também não colocou o seu melhor efetivo, porque tinha medo que escalasse para uma guerra nuclear, então ficou por ali e tal. E, no fim das contas, a vitória foi importante para Margaret Thatcher, que se fortaleceu, e ela é considerada a mãe do neoliberalismo, né? Reagan é o pai do neoliberalismo, ela vai ser a mãe do neoliberalismo, por isso que é tão importante a gente chegar a esse contexto da Guerra das Malvinas, porque tem um reflexo no mundo na década de 80 e 90, né, do crescimento dessa ideia neoliberal, está muito atrelada à Dama de Ferro, como é tratada hoje. A Dama de Ferro é conhecida como Dama de Ferro aí. Os Estados Unidos chegaram a negociar, pô, maneira aí, bicho, deixa com os caras são meus parceiros, eu estou sustentando aquela ditadura lá, e ela, com seu pulso, né, seu punho de ferro, sua mão de ferro, disse que não, que ia até as vias de fato, e levou a guerra até o fim, até a vitória da Inglaterra, se fortaleceu o conceito neoliberal por ali na Europa. A Inglaterra sempre foi um motor também da economia europeia, e o resto é história, o resto a gente está acompanhando. Celso, quando você me perguntar se eu tenho algo a falar sobre dragão e inflação, lembre que pode entrar uma velha história aí, por isso que eu preferi... Fila do leite. Não, exatamente. Mas a fila do leite já venceu, já esgotamos todos os capítulos e edições. Mas vale, Fred, uma frase aí para contextualizar como era o efeito. Teve um superchat aí que tá guardado aí sobre isso aí. Exatamente. Do Guga. Então traz aí, Danilo, que a gente já junta aqui, já mata esses duas histórias. Guga Love, tô indo dormir, amanhã assisto, escuto tudo. Vamos ver, tu vai ter que ter umas 8 horas. Mas se na década de 90 Fred não citar
Cadê? Deixa eu achar aqui, porque tá ruim de ler. Pronto, aqui, achei. Se Fred não citar como imagem a fila do leite, estarei frustrado. A história Patrimônio 45 minutos. Bom programa a todos. Vale a fila demais. do leite era o que Celso retratou da inflação com o desabastecimento. Então, o leite chegava no supermercado, cada pessoa só podia levar 2 saquinhos, os leites eram em sacos, leite da Silp, né? Então você era carimbado. Então, normalmente ia a família toda para poder armazenar o leite naquele preço, naquele pouco que tinha, e você recebia o carimbo no braço para não poder mais comprar leite até o fim do dia, né? Aquele carimbo ficava ali em você. E é uma marca dos anos 80, que na verdade isso só vem sendo quebrado no governo Collor, né? Não pelo fim da inflação, mas, né, por um maior acesso a bens de consumo que começa a acontecer no país, e realmente chega no ponto final no governo de Fernando Henrique Cardoso com um plano real, mas aí isso é cenas dos próximos capítulos. 2 capítulos ainda. Vamos E lá. o real vem forte, viu? Spoiler. Vem forte.